Olá a todos! Eu sou o professor Marcos Romano e este é o curso de Mecânica dos Sólidos. Esta aula é referente ao capítulo 8, Flexão Pura. Bons estudos! Esta aula será estruturada da seguinte forma. Eu vou começar falando sobre uma introdução sobre flexão, o que é, como ela é causada. Depois a gente vai para o caso de uma flexão pura em uma barra simétrica. Então vocês vão entender o que é flexão pura e a gente vai ver apenas em cima de barra simétrica, tá? Depois vamos ver deformações em uma barra de seção simétrica e ver o comportamento das tensões e deformações quando estão no regime elástico. A gente pode utilizar a lei de Hooke. Tá? Então vamos lá. Neste capítulo, nós estudaremos as tensões e deformações em elementos prismáticos submetidos à flexão pura. Para quem não lembra, elemento prismático é um elemento cuja sua seção transversal, que nesse caso seria essa seção aqui da frente, ela se mantém constante ao longo de todo o eixo longitudinal do elemento. Tá? Flexão já é um conceito bem importante, que é utilizado no projeto de muitos componentes de máquinas e componentes estruturais como vigas e traves. Né? A gente tem aí em um prédio a todos aqueles elementos que são colocados horizontalmente para suportar cargas e carregamentos, todos eles sofrem flexão, certo? E quando o elemento prismático ele é submetido a momentos fletores iguais e opostos, como esses M e M' aqui, ó, e esses momentos estão no mesmo plano longitudinal, como eles estão aqui, nós dizemos que este elemento está em flexão pura. Tá? Então, flexão pura, dois momentos iguais e opostos no mesmo plano longitudinal. Então, isso é flexão pura. Aqui nós temos um exemplo típico de flexão pura. Quando esse halterofilista aqui, ele levanta o peso, essa barra aqui, acima da cabeça. Então, logicamente, esses pesos estão tendo o mesmo valor, mesma massa, ele vai querer equilibrar, para ele não ficar inclinar para um dos lados, ele vai querer pegar bem no meio aqui, certo? E as mãos dele têm que estar equidistantes do peso. Então, as reações de apoio nos braços dele serão iguais, e serão iguais aos pesos de cada lado. Então, esse braço levanta todo o peso desse lado aqui, mais metade do peso da barra, que está sendo ignorado aqui, e o de cá levanta o peso dessa barra de cá, desse peso de cá. Assim, se a gente enxergar apenas a parte de dentro aqui, ó, olhando para fora aqui, AC e DB, a gente vê que tem 360 newtons, por exemplo, 360 newtons aqui, 360 newtons aqui. Então isso aqui juntos aqui vira um binário, certo? Um binário aqui no sentido anti-horário e aqui um binário no sentido horário. A gente lembra lá, que só olhar lá nas primeiras aulas, que é força, o binário seria a força vezes a distância entre as forças, Então 360 vezes 0,30 dá 108 newton vezes metro. Então se a gente for analisar aqui apenas dentro aqui da seção CD, vai ter um momento de cada lado, momentos iguais, de sentidos opostos, e estarão no mesmo eixo, no mesmo plano, digamos, que estão no plano aqui, passa aqui a barra. Então, essa seção CD da barra estaria sob flexão pura. 8.1 Barra simétrica em flexão pura. Vamos considerar aqui essa barra prismática que está sujeita a dois momentos, M e M' aqui. Se a gente fizer um corte na seção C, a gente vai enxergar isso aqui. E onde tinha M' aqui, para equilibrar com M', a gente vai ter que surgir aqui em C um momento igual e oposto para que esse elemento continue em flexão pura, Tudo isso aqui está em flexão pura, A barra inteira. Uma parte dela, se a gente apenas analisar, terá que estar em flexão pura também. Então esse momento que a gente tem que adicionar aqui na seção C, ele surge na seção C quando a gente corta, faz o corte aqui, ele é chamado de momento fletor na seção. Tá? Vamos lembrar daquela convenção em que
o sinal positivo de M dá um sinal positivo ao momento quando a barra for flexionada com a concavidade para cima. Então, lembrar de um sorriso, quando está sorrindo é positivo, certo? A barra está desse tipo assim de deformação, digamos, né? E quando ela está ao contrário, seria negativo. Tá? Com cavidade para baixo, negativo, com cavidade para cima, positivo. Vamos analisar agora as tensões presentes nessa seção C. Nós sabemos que ela está sujeita a um momento fletor. Agora a gente tem que ver quais são as tensões que estão presentes nela. Certo? Então a gente enxerga inicialmente um sistema de forças internas elementares, né, que atuam na seção aqui, e esse sistema de forças tem que ser equivalente ao momento m aqui. Né? A gente está vendo aqui então forças, né, tensões no caso, normais, né, são sigmas aqui, sigma x, né, que é o x é o eixo longitudinal, então sigma x, e também tensões de cisalhamento, né, que aqui tem tal XZ, aqui tem tal XY, aqui também tal XY, tal XZ. Aqui a gente tem a distância, a altura, no caso aqui em Z, em Y no caso, né, que é a altura Y aqui, em relação ao eixo Z, e também a distância, aqui a largura, digamos, né, a distância em relação ao plano XY aqui, chamada Z, aqui, desse elemento aqui, dA. Tá? dA é a área desse elemento, né, a área elemental dele. Agora, nós temos então que usar as 6 leis da estática para transformar então esse sistema de equações, fazer ele ser equivalente àquele único momento que aparece nessa seção. Certo? Então vamos primeiro. Aqui a gente vai ver apenas 3 equações, porque as outras 3 elas não se aplicam nesse plano onde está o momento. Tá? Primeiro, as equações em relação ao somatório das forças em x é essa daqui, certo? Onde a gente tem a tensão normal, sigma x, tanto aqui quanto aqui, vezes a dA, aí faz o somatório, então todas as tensões normais vezes toda essa área aqui vai ter que ser igual a zero. Por quê? Porque essa barra não está sob tração ou compressão. Ela está apenas, né, ela inteira, né, ela está apenas sob flexão pura. Tá? Então, o somatório de todas as forças de todas as tensões, né, no caso aqui, todas as forças, né, de normais tem que ser igual a zero. E o somatório das forças em y e em z. O somatório das forças em y e em z vai ser em relação às tensões de cisalhamento. Aqui, ó. E a gente sabe que mesmo que haja tensão de cisalhamento, vai ter que ser igual a zero, né? Porque somatório de tensão somatório de forças, né, que estão saindo aqui desse plano aqui em relação a esforço cortante tem que ser igual a zero, porque a barra está em equilíbrio, a única força que está, o único esforço que tem aqui é o momento fletor, tá? Agora os momentos. A gente tem aqui apenas um momento no eixo XY, certo? Um momento lá. Então, se a gente for calcular o momento em relação ao eixo XY, a gente tem que calcular então o momento em Z, certo? Para isso, a gente tem que utilizar essa fórmula aqui, ó, que tem menos y sigma x vezes o dA. Primeiramente, então, menos y sigma x, então é a distância y, né, em relação ao eixo z aqui no caso, está calculando o momento como se ele fosse em relação ao eixo z. Então tem essa distância vezes o sigma x aqui. Então é força, né, no caso seria aqui a força, porque é sigma x vezes dA no caso, né, vezes a distância. Então a gente tem momento aqui. Tá? O negativo é só porque essa força aqui saindo nessa direção aqui e entrando lá em cima, ela saindo aqui e tendo um deslocamento para cima aqui, ela faria um sentido negativo no momento, né? Que o momento ele está no sentido horário, ou anti-horário no caso, tá?
Então aqui, esse somatório aqui teria que ter um negativo para equilibrar com esse momento m aqui, tá bom? E, por fim, a gente tem aqui os momentos em torno de y, seriam esses momentos aqui, ó, tá? Que a gente sabe que teria que ser z vezes os sigmas, certo? Então a deslocamento vezes o sigma x dA para fazer esse momento aqui. Só que como a gente sabe que todos os momentos que é uma flexão pura, então o momento que tem nessa seção ele está inteiramente em xy, a gente sabe então que os somatórios dos momentos, né, gerados por essas forças aqui, sigma x vezes deslocamento z, sigma x dA vezes deslocamento z, tem que ser igual a zero também. Tá? Sobrou seria um momento em relação a x, a última equação seria um momento em relação a x, que seria igual na torção, né, que a gente viu na última aula. Aqui a gente sabe que não tem como ser em relação à torção, né, porque vocês vão ver mais à frente que, na verdade, essas tensões, esse alinhamento aqui em flexão pura, em uma barra simétrica, tem que ser igual a zero. Tá? Então a gente vai trabalhar com essas três equações aqui, tá? As mais importantes. Na verdade, a primeira e a terceira que são as mais importantes. Okay? Então vamos lá. Como eu comentei anteriormente, na terceira equação tem um negativo pelo fato do momento, né, em relação ao eixo z aqui, ser no sentido horário. Então ele é negativo. E a tensão normal é maior que zero, a tensão de tração aqui, ó. Tá? Então tem que ter um negativo para equilibrar com o momento. Tá? E as outras três equações restantes, né, que é o somatório dos componentes em y e z e dos momentos x, a gente desconsidera, né, pois só envolveriam as tensões transversais que são nulas na flexão pura. Tá? Então, as tensões transversais, né, todas as tensões de cesariamento, não há tensão de cesariamento quando é flexão pura, apenas tensão normal, tá bom? E outra coisa, da segunda equação, a gente enxerga que pela simetria, né, da barra, aqui a gente vê que ela é simétrica em relação ao eixo y, que é o plano xy, no caso, né? A gente vê que, por isso que a segunda equação é igual a zero. Tá? Por ela ser simétrica, não há, né, a gente não faz um somatório de momentos em relação a y, porque pela simetria não existe esse momento. Bom? 8.2 Deformações em uma barra de seção simétrica. Analisaremos agora as deformações de um elemento prismático simétrico, sob flexão pura. O elemento ele vai sofrer uma flexão sob a ação de momentos fletores, M e M', mas ele permanecerá simétrico em relação a outro plano, esse plano ABC aqui, por exemplo. Tá? Será simétrico ainda. E como o momento fletor é o mesmo em qualquer seção transversal, lembra lá que se a gente tivesse feito um corte lá em C seria o mesmo, então essa barra ela terá uma flexão uniforme. Tá? Então, o que isso significa? Que essa linha AB aqui, que está na face de cima dessa barra, ela terá uma curvatura constante. Né? Então, o que era uma reta AB, agora vai transformar num arco de circunferência, cujo ponto C seria o centro dessa circunferência. Tá? Assim como o ponto A', que está aqui embaixo, aqui abaixo de A, que faz um arco de circunferência até B' também. Tá? E ambos também com o centro de circunferência em C. Nós vimos que quando o momento é maior que zero, o momento fletor é maior que zero, ele então faz uma concavidade para cima. Então, a linha, o arco aqui, AB, ele vai diminuir de comprimento conforme a gente aumenta o valor do momento, né, sendo ele maior que zero, e o arco A'B' aumenta de comprimento, certo? Por quê? Porque se a gente pegar o ponto central aqui, mais ou menos, ele vai manter o comprimento inicial. Em cima vai comprimir, embaixo vai tracionar. Então, em flexão pura,
A superfície, quando o momento é positivo, a deformação específica, né, εx, e a tensão σx na parte superior serão negativas, né, ou seja, essa parte superior da viga estará em compressão, e a parte inferior, a linha B' aqui, tanto a deformação específica quanto a tensão normal serão positivas, né? Ou seja, a parte inferior dessa viga estará sob tração. Como em cima, então na superfície superior, ela sofrerá uma deformação negativa, né? Ela sofrerá compressão, e a superfície inferior sofrerá tração quando o momento for igual a positivo, né? Uma flexão positiva. Então, vai ter um ponto em que no meio aqui que a deformação vai ser igual a zero, certo? Essa deformação ela será igual a zero, então, ao longo, vamos colocar um exemplo aqui, ao longo dessa linha aqui DE, né, que se a gente fizer o corte, então, no plano, nesse plano aqui simétrico, né, aqui da barra, ao longo de toda a barra, a gente vai enxergar então esse arco de circunferência DE, onde em cada ponto desse arco aqui, a deformação e a tensão normal serão igual a zero. E quando a gente faz o corte na seção, a gente vai enxergar uma linha, né, que seria, porque no caso isso aqui seria uma superfície, né, que vai andando aqui e tem entra e sai da tela aqui, né. Então, se a gente olhar por esse ângulo aqui, ó, essa linha que a gente vai enxergar na seção, ela é chamada de linha neutra da seção. E a linha neutra da seção, então, é a linha onde as tensões normais e as deformações são iguais a zero. E quanto mais longe da linha neutra, né, maior ou menor, né, seria a deformação. Por exemplo, aqui no momento positivo, quanto mais abaixo da linha neutra, mais positivo é a tração, né, maior a tração. E quanto mais acima da linha neutra, maior a compressão. Okay? E a deformação também. A deformação é mais negativa aqui para cima e mais positiva aqui embaixo. Nós vamos adotar agora uma origem das coordenadas, sendo exatamente nessa superfície neutra. Tá? Então, se a gente analisar por essa seção, esse corte aqui, a gente vai enxergar a origem ao longo de toda essa linha aqui, tá? E se a gente fizer o corte na seção transversal, a origem estará exatamente aqui na linha neutra com o eixo de simetria y aqui. Tá? O que a gente vai fazer? Então agora toda a medição de altura, né, vai ser sempre em relação à linha neutra. Tá? Então o y, que vai ser a nossa variável de distância em relação à linha neutra, vai ser o valor medido mesmo, que vai ser em relação à origem. Tá bom? Então, se um y é positivo, quer dizer que a gente está analisando um ponto em que está havendo compressão para um momento positivo, né? E se o y for negativo, a gente está analisando um ponto em que está havendo tração também para esse momento positivo. Para o momento negativo é o contrário, tá? Então a gente vai chamar de ρ, letra grega ρ, o arco, raio, né, que seria a distância entre a origem até o centro de circunferência dessa barra, sob flexão pura, né? Então a gente considera que DE, né, então a distância de D ou de E, né, tanto faz, até esse centro de circunferência sendo o ρ. E θ sendo o ângulo central aqui, esse ângulo aqui, que é observado, né, em relação a esse comprimento DE aqui. Então, se a gente sabe que esse θ é um ângulo bem pequeno, né, considerando um ângulo bem pequeno θ, a gente pode fazer aquela relação lá de aproximação, né, que o valor de L, né, que é o comprimento aqui, vai ser igual ao raio vezes esse ângulo em radianos. Né? Então, L seria igual a ρ vezes θ. Agora, vamos deslocar, em relação a essa superfície neutra, de um valor y e traçar aqui um arco JK. No caso, uma superfície, né, que ela vai andar aqui também. Então, esse arco JK aqui, qual que será o comprimento dele?
o comprimento dele agora vai ser ρ menos y, porque ele deslocou de y, né? Ρ menos y vezes θ. Então está aqui. Ele vai chamar esse comprimento dele agora de L'. Tá? Então L', né, que é o comprimento de JK depois da flexão pura aqui, vai ser igual a ρ menos y vezes θ. Se a gente sabe que antes da flexão, JK tinha a mesma distância, né, o mesmo comprimento que DE, né, que é uma DE aqui já seria a seção, né, em que não houve deformação. Então o comprimento de DE é L e JK no início também tinha um comprimento de L. Então para a gente calcular a deformação de JK, a gente tem que fazer o comprimento inicial dele, que era L, né, menos L'. No caso, a gente está analisando a deformação aqui, seria o contrário, né? Então é final menos inicial, que é L' menos L. Então, se a gente substituir então, L' menos L para calcular o delta, que é a deformação aqui, vai ser menos ρ menos y θ menos ρ θ. A gente vai cortar os ρ e θ aqui e vai ficar menos y vezes θ, sendo a deformação, né, de um alongamento, digamos, de JK. Okay? Para a gente calcular agora a deformação específica, né, o epsilon, aqui epsilon x no caso, né, a gente vai ter então que dividir, né, aquele delta pelo comprimento inicial L. Tá? Então aqui a gente tem delta sobre L, L a gente sabe que é ρ vezes θ, né, pelo cálculo aqui, ρ vezes θ. E o delta a gente sabe que é menos y θ, que a gente calculou no slide anterior. Então, corta os θs, vai ficar menos y sobre ρ. Okay? O sinal negativo já é pelo fato da gente ter considerado um momento positivo, né? Um momento maior que zero lá. Então, a concavidade vai estar para cima. Então, tudo que a gente aumentar aqui... Então, quer dizer que o sistema de coordenadas aqui vai ser positivo quando a gente anda com ele para cima. Então, para cima vai ter que ser uma deformação negativa, né? Porque em cima, com o momento positivo, em cima a viga sofre compressão. Tá? Ou seja, a deformação tem que ser negativa acima da linha neutra. Né? Então, por isso que tem esse negativo aqui, nessa forma da deformação longitudinal específica. Como a gente fez uma análise bem genérica, né? Então a gente consegue ver que esse valor, essa forma da deformação específica, ele vai ser válido em qualquer lugar da barra. Né? Então, quanto maior, então a gente sabe que a deformação longitudinal normal aqui, ela vai variar com a distância y em relação à superfície neutra. Tá? Então, qual que é o maior valor que pode assumir a deformação? Quando no maior valor que y puder assumir. Nesse caso, y vai assumir o maior valor dele aqui na superfície superior da barra e o menor valor, né, que seria um valor negativo, menor valor, né, na superfície inferior aqui, no y mínimo e no y máximo aqui. Esses são os maiores e menores valores da deformação longitudinal específica. Agora a gente vai chamar de C minúsculo, não confundir com C, que é o centro de circunferência, tá? O C minúsculo aqui, ele vai ser a maior distância da superfície neutra, a maior distância possível da superfície neutra. Pode ser tanto negativo aqui quanto positivo, tá? Para baixo quanto para cima, na verdade, né? Nesse caso, como a gente vê que a linha neutra está um pouco abaixo aqui, a gente colocou para cima, tá bom? Mas tanto faz, tá? Porque o C vai ser o valor absoluto máximo, né, aqui da distância aqui, tá? Então a gente vai calcular nossa deformação, né, absoluta aqui, nossa deformação específica máxima, tá? Que vai ser igual então a C sobre ρ, tá? Então fica C, ao invés de a gente colocar Y, a gente colocar C, que é o maior valor, sobre ρ. Ou então agora a gente já pode fazer a correlação entre o epsilon x, que é em relação a qualquer valor, qualquer
altura aqui, né, que vale y, com a deformação máxima, né, que vai ser então menos yc sobre c vezes a deformação máxima aqui. Lembra que a gente fez a mesma coisa na fórmula de torção pura, só que aqui no caso era a deformação, o lambda lá, a deformação gama, né? Era a deformação transversal, né, pessoal? Agora aqui é a deformação normal. Né? Então, esse aqui a gente consegue calcular o valor da deformação em qualquer linha, qualquer ponto aqui da viga, tendo apenas a distância desse ponto, do ponto até a linha neutra, né, até a linha neutra, e a maior distância, né, da linha neutra até uma superfície inferior ou superior da viga. E também a deformação máxima, né, que a gente tem que ter também, que a gente calcula utilizando isso aqui. Ou seja, eu precisaria também ter o raio de curvatura. Aos poucos a gente vai descobrindo o que são cada uma dessas variáveis aqui, desses valores aqui.